senhora acredita que a academia, né, as universidades, enfim, elas estão conseguindo levar a senhora como me falou anteriormente professora, né? Uhum. A academia está conseguindo levar toda essa tecnologia também humana junto com a tecnologia aí da informação? É ótima a tua pergunta, porque a gente fala, né, usando esses termos que usualmente têm sido mencionados, né, de hard skills, soft skills, né, competências e habilidades técnicas e competências de habilidades emocionais e humanas, sobretudo, é o que nos traz esse desafio dessa sociedade de transformação, da informação, de inovação. Porque, como eu dizia, né, o acesso à informação hoje, ele é, de fato, muito mais democrático, tudo está mais acessível às pessoas, né? Então, se dentro de uma sala de aula, se dentro dos bancos acadêmicos, nós ficarmos apenas limitados ao conhecimento rígido, técnico, a gente não vai se diferenciar, nem mesmo no mercado, né, como profissionais, porque justamente a gente precisa considerar que existe uma tecnologia que vai ter uma sobreposição a habilidades que facilmente são substituídas. E que tem vindo antes, né? A tecnologia tem vindo antes dessa adaptação das habilidades. Exatamente. Então, e aí que sim, existe uma automação, existem ferramentas que facilitam aí uma série de produções de texto, né, de imagens, que facilitam esse dia a dia. Até mesmo a gente viveu isso e não faz tanto tempo assim com o processo eletrônico, né? Saímos dos processos físicos, fomos para o processo eletrônico, visando aí muitas vezes a celeridade, a rapidez, a efetividade. No entanto, no trato, né, na entrega, né, nesse acesso à justiça, na efetivação de direitos, no acesso à informação dos direitos e concretização disso no caso concreto, a diferença de fato faz quando a gente desenvolve essas competências. Então, dentro de sala de aula, a gente tem essa premissa de que os profissionais que vão se formar vão ter acesso sim ao conhecimento técnico, porque ele é base, mas precisam estar atentos a questões de competências relacionais, né? Esse é o ponto. Então, é aquilo que a máquina, que a internet, que a inteligência artificial não consegue entregar. E por isso que, dentro dessa lógica de empreender, né, o advogado como quem empreende, o empreendedor de si mesmo, eu reforço sempre essa competência da negociação. É entender o que está por trás, os anseios das pessoas, das suas necessidades, dos seus interesses, né? Doutora, quais são as principais mudanças que fazem com que o direito e a advocacia, elas precisem se adequar à sociedade? Porque as relações, elas vão ficando mais complexas em relação às suas necessidades. Com certeza. Então a gente está vivendo realmente uma revolução aí, né, social muito rápida. Doutora, o que são soft skills e como elas auxiliam os profissionais da área do direito? Perfeito. As soft skills são essas competências que eram aquelas que tu me perguntava que seria o diferencial dos profissionais que estão nos bancos acadêmicos se formando, por exemplo, né, na área jurídica, que é a que estamos falando aqui. E por isso, mais uma vez, essas competências de comunicação, de negociação fazem toda a diferença, porque isso a gente aprende nas relações, nos comunicando, interagindo. E trazendo isso para o profissional, né, pensando nessa questão de empreender e se diferenciar no mercado, quem sobrevive e se destaca é quem se adapta a essas mudanças e entrega aquilo, como a gente dizia, que a tecnologia não é capaz de entregar. E a negociação, e se vocês me deixarem, eu vou ficar falando aqui. Fique à vontade. Mas a negociação é, sobretudo, uma estratégia. E o profissional da advocacia precisa ter isso em mente. Porque o bom profissional, aquele que se destaca, é aquele que vai oferecer para o seu cliente mais de uma opção.
né? Então, hoje, por exemplo, esse assunto já está abatido, mas a gente não pode depender exclusivamente do Poder Judiciário para resolver os conflitos, né, que se apresentam na sociedade. O Poder Judiciário, hoje, precisa ser olhado como aquilo que para ser levado para o Poder Judiciário, aquilo que é residual. E quando a gente percebe que existem múltiplas possibilidades de resolução de um conflito, de uma solução jurídica possível, nós olhamos para essa competência de negociação e comunicação como uma estratégia. Então, diante de uma situação jurídica, diante de um problema ou de um conflito, o profissional da advocacia que se diferencia é aquele que consegue enxergar as múltiplas possibilidades de resolução e de entregar instrumentos jurídicos capazes de atender, de fato, as necessidades e os interesses dos seus clientes. Então, é por isso que as soft skills são consideradas determinantes para o sucesso, doutora? Com certeza.